Olá, alunos! Espero que estejam bem. Hoje vamos começar com a nossa videoaula de cálculo de derivadas de primeira e de segunda ordem. Nós iremos partir do início de todo o cálculo de derivadas e também aprender como montar e ler os gráficos dessas funções. Infelizmente, meu webcam estava quebrada, então para vocês, alunos, coloquei algumas fotos interessantes que vocês vão gostar de olhar durante a nossa videoaula. Antes de começarmos, espero que tenham conhecimento das 4 operações básicas da matemática e uma boa memória, claro. Quem não tiver, poderá acessar essa videoaula sempre que precisar. Essa videoaula foi feita especialmente para você, que tem problemas com derivadas. Não se preocupe, após terminar de assistir essa videoaula e absorver todo o conteúdo adquirido, você vai sair igual esse gatinho bombado da foto. Então vamos lá, vamos começar e aprender. Como eu disse, iríamos partir do início, então vamos começar pelo primeiro tópico. O que são derivadas e onde elas aparecem? A definição de derivadas é que é a inclinação de uma reta tangente que passa por uma determinada curva. É usado como taxa de variações, por exemplo, a velocidade. O conceito de derivadas provavelmente surgiu no século XVII, quando Pierre Fermat e seu estudo sobre funções levaram ao impasse sobre a definição de uma reta tangente. Algumas funções estudadas não batiam com os estudos do que sabia na época, o que era muito pouco. O problema ficou conhecido como problema tangente. Para tentar resolver, Pierre determinou uma reta tangente a uma curva em um ponto chamado P, definiu um segundo ponto chamado Q na curva e considerou a reta PQ. Aproximou o ponto P ao ponto Q e adicionou retas PQ que se aproximavam da reta T, tangente ao ponto P. As novas retas foram consideradas embriões para o conceito de derivadas. Porém, naquela época ainda não se existia o conceito de limite. Então esses estudos de derivadas apenas foram finalizados e concluídos com Leibniz e Newton. Para facilitar nossos estudos sobre as derivadas, existem regras que nos ajudam a resolver e entender um pouco mais sobre elas. Devemos considerar que f de x e g de x são funções genéricas e dependem de uma mesma variável, x. Logo, f' de x e g' de x representam as derivadas das funções originais, as quais, depois de um bom tempo de estudo, vocês vão aprender a se chamarem primitivas ou integrais. Vamos começar então com a regra da potência, talvez a regra mais importante de todos o estudo das derivadas, também conhecida como a regra do tombo. O expoente cai quando derivamos uma função com a presença da potência. Por exemplo, d dx, que são as derivadas de x elevado a n, é igual a nx elevado a n menos 1. O expoente cai e multiplica-se com o número da base e o expoente sofre uma subtração. No nosso exemplo, temos que 3x elevado a 2. O nosso expoente 2 cai, multiplica-se com 3 e resta 6x. Vamos então para a nossa segunda regra, a regra da multiplicação por constante. Aqui, a derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada de uma função. Ou seja, a constante sai do termo e realizamos apenas a derivada da função. Por exemplo, a derivada de CF, C é a constante CF de x, é igual a C derivada de f de x. No nosso exemplo, eu considerei que a nossa função seria 3x elevado à quarta, então a nossa constante 3 sairia do termo, ficando 3 derivada de x elevado a 4. Aqui aconteceria a regra da potência, o 4 sofreria o tombo, acontecendo o que já foi dito, e o 3, que é a constante, multiplicaria-se com o 4 que está dentro do parênteses, restando 12x elevado a 3. Como a nossa terceira regra, eu separei a regra da soma. A derivada da soma de duas funções fx e g de x é igual à soma das derivadas de fx e g de x. Por exemplo, no nosso exemplo, eu considerei 3x mais 5x elevado a 2. Aqui, a mesma coisa, a regra da potência iria acontecer aqui também, por mais que tivesse a regra da soma incluída. Ficaria 3 mais 10x. O que aconteceu com o x que estava junto com o 3x? A derivada de x é igual a 1, então 3 vezes 1 daria apenas 3. Como a nossa quarta regra, temos a regra da diferença. Ela segue a mesma ideia da regra da soma, mas a única diferença é que é uma subtração entre duas funções. Ou seja, a derivada da diferença entre fx e g de x é a diferença entre as próprias derivadas. Por exemplo, a
A derivada de fx menos g de x é igual a derivada de fx menos derivada de gx. No nosso exemplo, eu considerei 10x elevado a 2 menos 2x elevado a 3. Acontece a mesma coisa que já foi ensinada, ficando 20x menos 6x elevado a 2. Uma curiosidade que eu deixei aqui embaixo do nosso slide é que a derivada da função exponencial natural é sempre ela mesma. A letra é o algarismo de Euler, ou seja, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x, não tem outra diferença. X, lógico, será qualquer número. Se for menos 2, vai ser menos 2. Nossa quinta regra será a regra do produto. Ela diz o seguinte, que a derivada do produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Confuso, não é? Vamos ao exemplo. A derivada de fx vezes g de x é igual a fx vezes a derivada de gx mais gx vezes a derivada de fx. No nosso exemplo, eu considerei 3x elevado a quarta vezes x elevado a 2. Nós temos 3x elevado a quarta vezes 2x, que é a derivada de gx, mais x elevado a 2 vezes 12x elevado a 3. Como nós podemos reparar, a regra da potência, como eu disse, como ela era a mais importante, ela também é a mais básica, porque ela está presente na maioria dos casos e na maioria das regras. Como a nossa última regrinha, nós temos a regra do quociente. Diz que a derivada de um quociente é o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador, e todos divididos pelo quadrado do denominador. Por exemplo, na nossa fórmula temos gx vezes a derivada de fx menos fx vezes a derivada de gx, tudo dividido por gx elevado a 2. No nosso exemplo, eu considerei 6x elevado a quarto como nosso numerador e 2x elevado a 2 como nosso denominador. Então teremos 2x elevado a 2 vezes 24x elevado a 3 menos 6x elevado a 4 vezes 4x. Tudo isso dividido por 2x elevado a 2 e ainda multiplicado não, é ainda com potência 2. Agora que já sabemos as nossas regrinhas, vamos para a leitura gráfica de derivadas da primeira e da segunda ordem. A derivada da primeira ordem define a declividade do gráfico da função, ou seja, se é crescente, decrescente ou constante. A derivada da segunda ordem define a concavidade do gráfico da função, se a concavidade é para cima ou para baixo. O ponto de inflexão é a mudança da concavidade na mesma curva. E os pontos críticos definem pontos máximos, mínimos ou não diferenciáveis. Aqui temos um esquema bem interessante das propriedades gráficas da primeira derivada. Quando f' de x for maior que zero, nossa função será crescente. Quando f' de x for menor que zero, nossa função será decrescente. E quando f' de x for igual a zero, nós teremos máximos, mínimos e inflexão, podendo ser daquelas três últimas formas como vocês estão vendo. Também temos esse outro esquema das propriedades gráficas da segunda derivada. Quando f'' for maior que zero, a nossa concavidade será para cima. Quando f' de x for menor que zero, a concavidade será para baixo. E quando f' de x for igual a zero, a mudança de concavidade terá essa inflexão diferente, como vocês estão vendo daquelas duas formas. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Aprender derivadas tem vários passos e para isso eu separei a nossa lista de ouro para resolver as derivadas. Sabendo essa lista, qualquer derivada para você será facinho de resolver. O nosso primeiro passo é igualar a função primitiva a zero e encontrar as possíveis raízes. Nosso segundo passo é derivar a função para a primeira ordem, igualar a zero e encontrar as possíveis raízes. Com essas raízes que acabamos de encontrar da derivada, vamos substituir na função primitiva e encontrar os pontos críticos de máximo, mínimo e inflexão. Nosso quarto passo é derivar a função para a segunda ordem, igualar a zero e encontrar as possíveis raízes. A mesma coisa que fizemos ali em cima, usando as raízes encontradas da derivada para substituir na função primitiva e encontrar o ponto de inflexão. Por fim, devemos montar o gráfico com os dados coletados.
Para isso, eu separei um exemplo muito interessante, vamos fazer do começo ao fim. Com f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 4, a primeira coisa que temos que fazer é igualar a função a zero. Aqui está, ela está igualada a zero agora. Com isso, nós não podemos resolver essa equação como está, não existe alguma forma viável. Então, nós temos que fatorar o que nós podemos. Dessa vez, vamos pegar o menos 3x. O que aconteceu aqui? Nós fatoramos ele. Eu sei que menos x com menos 2x vai dar o menos 3x. Então, a mudança só foi que eu aumentei os termos da minha função. Com isso, vamos colocar o x e o 2 em evidência. Como a gente pode ver, x ao quadrado menos 1, menos 2x menos 2. Aqui, digamos que eu fatorei mais uma vez. Eu sei que x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Então, você não pode fugir dessa linha e esquecer o que você fez antes. A gente só está fatorando e dividindo para conseguir resolver essa equação. Dessa forma, o melhor jeito que eu acho, na minha opinião, de resolver isso é dividir esses termos e fazer eles separadamente. Pegando só o x ao quadrado menos 1, vamos pegar só o que está dentro do parênteses, porque é a única coisa possível a se fazer. Vamos igualar somente ele a zero. Então, o que a gente vai fazer? Pegar esse menos 1, jogar ele para o outro lado da igualdade, ele vai mudar a operação dele, vai ficar positivo. Depois, vamos jogar a potência para o outro lado, ela vai como raiz, porque é a operação inversa. E aqui nós vamos ter o nosso x1, que é igual a menos 1, e x3 igual a 1. O que aconteceu aqui? A raiz de 1 ela não é o número exato, é mais ou menos 1. Temos que colocar ambas raízes em evidência não, em soluções, porque elas serão usadas, menos 1 e 1. Vocês já vão entender por que é x3 e não x2. Com o outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar apenas o x menos 2 e igualar a zero, obtendo então o nosso x à quarta que é igual a 2. E agora lá em cima, em soluções, vocês vão entender por que o nosso x2 não está lá embaixo. Ele já está lá em cima como zero. Por quê? Quando o produto dos fatores é igual a zero, pelo menos um desses fatores vai ser zero. Com essas soluções, podemos já ter uma base de como será o nosso gráfico. Pelo tanto de soluções que temos, 4 no total, parece que vamos ter mais de uma concavidade e declividade no nosso gráfico. Agora que já realizamos o nosso primeiro passo, vamos para o segundo, que é derivar a primeira ordem. Vamos pegar a função e colocar ela em derivada. Ela vai ficar assim, dx igual a x elevado ao cubo menos 3x mais 4. Temos que aplicar a derivada em toda a função assim. Claro que logo em seguida nós vamos usar a regra da derivada, que é separar as derivadas para cada termo do nosso polinômio ou função. Então fica uma derivada para x ao cubo menos, os sinais sempre ficam para fora da derivada, nunca para dentro. Sempre só fica nossas constantes com as nossas incógnitas. Usando o que nós aprendemos no começo da aula sobre as regras, vamos aplicar a regra da potência ou tombo no x ao cubo. Aqui a derivada de x é sempre igual a 1, então apenas a constante 3 irá permanecer. E a derivada de uma constante é igual a zero. O que totaliza o nosso resultado f' de x é igual a 3x elevado a 2 menos 3. Esse é o nosso resultado. Aqui já temos uma outra ideia do nosso gráfico. Parece que ela terá uma concavidade para cima e abaixo do eixo x. Isso tudo porque a constante presente aqui na nossa derivada é menos 3. Como nosso terceiro passo, devemos igualar a derivada que acabamos de achar a zero. Então fica 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. O que acontece aqui? O algarismo 3 está presente no primeiro termo e no segundo termo. No terceiro termo, é claro que é zero, não está presente, porém, ele equivale também. O que vamos fazer? Vamos pegar esse 3 e dividir de ambos os lados, restando apenas x ao quadrado menos 1. Com isso, temos que x ao quadrado é igual a 1. Não terminamos por aqui, ficamos com a potência vai para o outro lado, ficando uma raiz, e aqui nós temos novamente duas soluções, menos 1 e 1. Sempre coloquem todas as raízes possíveis, não esqueçam que só a raiz de 1 não é uma solução. Com as raízes descobertas anteriormente, vamos pegar elas e substituir na função primitiva no lugar de x. Com isso, nós ficamos com f menos 1 é igual a menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, mais 4. O que acontece?
Todo número elevado que tem base 1 sempre vai ser 1. Fazendo a regra de sinal menos vezes menos, mais vezes menos, menos, ficamos com menos 1 mais 7. E nossa função, substituindo por menos 1, nós temos 6. Esse resultado é o nosso ponto crítico máximo. Usando a mesma coisa agora para substituir o 1 em vez do menos 1, ficamos com 1 elevado a 3, menos 3 vezes 1, mais 4. Ficamos com 1 mais 1, e F1 é igual a 2. O resultado é o nosso ponto crítico mínimo. Seguindo o nosso próximo passo, vamos derivar a segunda ordem da nossa função. Nós vamos iniciar o cálculo do final da primeira derivada, que era 3x elevado a 2 menos 3. Usando a regra da potência no primeiro termo e sabendo que a derivada de uma constante é zero, nós temos outros resultados. Por fim, temos 6x. Agora, como nosso próximo passo, devemos igualar a derivada da segunda ordem a zero. 6x igual a zero. Nós vamos fazer a mesma coisa, dividir o algarismo 6 em ambos os lados, ficando com x igual a zero. Com a solução de x igual a zero, vamos pegar essa raiz descoberta e substituir por x na função primitiva. f0 igual a 0 elevado a 3, menos 3 vezes 0, mais 4. Todo número elevado com base 0 ou número multiplicado por 0 é 0, ficamos apenas com 4. Esse é o ponto de inflexão. Como temos apenas uma raiz, ele será colocado no gráfico em cima do eixo y. Agora chegou o momento de montar o gráfico da nossa função. Para isso, podemos usar alguns aplicativos que facilitam essa parte que não é especialidade de qualquer pessoa, não é mesmo? Eu irei usar o GeoGebra. Vamos começar então com a curva da função primitiva. Eu adicionei os pontos A, B e C nos pontos de mínimo, máximo e inflexão, respectivamente. Por que os pontos foram marcados exatamente ali? O ponto A segue as coordenadas 1 e 2, ou seja, as que achamos após igualar a primeira derivada a zero. Encontramos as raízes e substituímos por x na função. Ou seja, você deve considerar tanto a raiz que você substituiu, quanto o resultado que você conseguiu após substituir. O ponto B segue as coordenadas menos 1 e 6, ou seja, as que achamos após igualar a primeira derivada a zero, encontramos as raízes e substituímos por x na função primitiva. Mais uma vez, você tem que se atentar em saber a raiz que você achou, ou seja, o número que você substituiu por x, e o resultado que você conseguiu com isso. O ponto C segue as coordenadas 0 e 4, ou seja, a que achamos após igualar a segunda derivada a zero. Encontramos a raiz e substituímos x na função primitiva. Como eu disse, ela seria marcada em cima do gráfico y, porque ela tem apenas uma raiz. Além disso, ela também é o nosso ponto de inflexão, ou seja, quando a concavidade e a declividade do nosso gráfico mudou. Do ponto A ao ponto B temos uma diferença praticamente espelhada. Agora vamos para a curva da primeira derivada. Adicionei os pontos D, E e F nas raízes encontradas e no ponto mínimo, respectivamente. Mas por que os pontos foram marcados exatamente ali? Vamos relembrar. O ponto D é uma das raízes encontradas após igualarmos a derivada a zero. O ponto E também é uma das raízes encontradas após igualarmos a derivada a zero. E o ponto F é a constante presente lá na primeira derivada. Lembra-se do menos 3? Então ele está ali. Por fim, a reta tangente da segunda derivada. Adicionei apenas o ponto G no local onde marca zero, porque o ponto foi marcado exatamente ali. O ponto G é o resultado que obtemos após igualar a segunda derivada a zero. Obtemos o resultado de zero, então a reta passa bem no centro de ambos os eixos. No final, nosso gráfico tem 3 concavidades, 2 para cima, uma na curva da função primitiva e outra na curva da derivada, e apenas uma para baixo, também presente na curva da função primitiva. Então é isso, meus alunos, espero que vocês tenham entendido as derivadas. Essa videoaula vai estar sempre disponível, sempre que vocês precisarem entender alguma coisa, seja das regras ou da parte gráfica, que é a mais difícil. Espero que continuem se cuidando, fiquem com esses 2 gatinhos bonitinhos e até a próxima.